Eu tenho duas imagens da minha infância. Uma imagem é um tempo, esse horário de 6 horas da tarde, em que minha avó colocava sempre ali a Ave Maria, as pessoas chegavam do trabalho e a gente sentava para tomar um café da tarde e todo mundo falando um pouco sobre as suas histórias. Era um momento muito agradável, porque era um momento em que estava todo mundo em casa, era meio que uma roda mesmo, né, em que as mulheres chegavam, especialmente as mulheres, era um sentimento de conforto, de proteção. A segunda imagem que é muito forte para mim da minha infância é a imagem em que eu usava tabletes de pedra, de moledo, a gente chamava isso de moledo de barro, né, do barranco, para fazer rabiscos, para desenhar as primeiras letras. Então eu posso dizer que a minha tentativa de início de escolarização, ela começou com esses moledos, e outro dia inclusive eu encontrei um moledo, fiquei super feliz que eu encontrei um moledo e remeti imediatamente a essa imagem que eu transformava esses moledos em giz. A minha mãe, na década de 70, ela veio do interior com a família dela para morar na capital, né, no interior, em Caratinga. E daqui, enfim, tinha talvez uma questão de emprego que estava um pouco melhor em São Paulo. Então minha mãe, aos 16 anos, ela foi trabalhar como doméstica em São Paulo. Ela vinha com alguma frequência, ela veio, me ganhou aqui, veio com alguma frequência, e eu cresci, a primeira parte da minha infância, eu me lembro dessa imagem de uma pessoa que era minha mãe, que viria de algum lugar chamado São Paulo para me visitar. Então a ideia de que existia um outro lugar chamado São Paulo, com as imagens de informações de ruas, lojas, né, coisas nessa cidade, começou a despertar em mim a ideia de que existia uma outra coisa, que eu não sabia se era cidade, se era o estado, o que era, mas começou a despertar em mim essa ideia de que eu posso também querer ir para algum outro lugar, conhecer esse lugar que a minha mãe estava morando. Então acho que essa ideia de começar a aprender sobre geografia, inclusive geografia, até para entender essa história, eu acho que eu me lembro desse interesse quando eu fui aprender sobre o Sudeste, de despertar essa ideia assim, eu lembro disso, eu sei o que é essa história de São Paulo, porque minha mãe, ela morava em São Paulo, alguma coisa nesse sentido. Então, são pequenas pílulas ali que começavam a conectar a ideia de educação com uma vivência, né, uma experiência que eu tive. Agora, uma outra coisa, eu acho que foi provavelmente ali por volta dos 8, 9 anos, minha mãe já estava morando em Belo Horizonte, e eu me lembro perfeitamente de um dia, ela achou um emprego aqui, né, foi trabalhar na casa de uma dessas patroas aí no bairro Sion, e aconteceu alguma coisa com ela, e quando ela chegou em casa, eu acho que falei que eu não queria ir para aula, ou que eu não queria fazer o para casa, eu não lembro o que foi. Eu me lembro da minha mãe me segurando, ela me segurou assim no ombro, né, assim, no ombro, dizendo, você vai estudar. Ela meio que me chacoalhou, dizendo que eu tinha que estudar, que ela ia me fazer estudar, porque ela não queria que eu limpasse o chão para ela não ser humilhada como ela tinha acabado de ser humilhada pelas patroas dela. Então eu lembro de ficar em choque, assim, de ter um choque assim, depois ela se recompôs, ela falou, eu não quero, você tem que estudar, porque é a única forma de você não limpar o chão e não ser humilhada por essas patroas, assim, é a única forma de você estudar e não fazer o que eu estou fazendo, porque eu faço, porque eu quero criar vocês, para vocês estudar. Então, assim, são duas imagens que hoje elas são ainda muito fortes para mim, mas elas eu agradeço ao universo por ter vivido essas duas experiências, porque a minha mãe me chacoalhou para a educação e a experiência dela me fez perceber que estudar geografia também fazia sentido, porque eu podia alcançar esses lugares que minha mãe já estava tendo acesso, semi-analfabeta, né? Preta retinta e aos 16 anos já fazendo trânsito entre Belo Horizonte e São Paulo. Assim, a maior parte de nós negros e negras, nesse país, Brasil, a gente tende a não nascer com a consciência de que a gente nasceu negro ou negra, né? A gente se torna negra ao longo do processo, especialmente a partir de algumas referências. Então, eu me lembro que, como eu sou fruto de um relacionamento interracial, um pai branco e uma mãe preta retinta, durante toda a infância a gente não tinha essa conversa dentro de casa, embora, obviamente, eu percebesse alguns elementos, especialmente elementos associados ao cabelo. Mas não havia discursividade, não havia a discussão sobre isso. O meu primeiro contato com a questão racial, ela vem com uma pessoa chamada Hamilton Borges. Essa foi a minha grande referência para trazer a questão racial, quando Hamilton Borges, que é um histórico
intelectual, ativista negro de Salvador, estava morando em Belo Horizonte e trabalhando com a juventude negra. Nós viajamos para um encontro intermunicipal de cultura em Vitória, no Espírito Santo, e nesse processo, nessa ida, nesse ônibus, o tipo de discussão que acontecia sobre cultura estava muito associada à questão racial, puxada especialmente pelo Hamilton Borges. E quando nós voltamos daquele encontro, eu convidei a Hamilton Borges para vir aqui na comunidade para participar de dar uma palestra para os meus alunos. Na época eu era catequista e a Hamilton Borges deu uma palestra para os meus alunos do catecismo da Igreja Católica aqui da Barragem. E a palestra foi toda sobre a identificação, questões sobre identificação racial. E ali nasceu uma série de outras discussões, inclusive dos elementos da juventude, de preparação dos encontros da juventude negra e favelada. Foi ali, naquele momento, quando eu estava ali por volta dos 18, 19, 20 anos, que eu realmente me identifiquei e descobri toda a potência que é ser uma pessoa negra. E descobri, inclusive, como é que o mundo trata a gente, né, por ser negro, diferente de só ter a consciência de classe. Então, ali, para mim, o primeiro momento que eu tive acesso à interseccionalidade, esse conceito de interseccionalidade das opressões, sem saber que era esse conceito, foi nessa fase aí de entre 18, 19 e 20 anos, a partir do contato com a Hamilton Borges, que também me apresentou a Luísa Bairros, Cidinha da Silva, Ângela Gomes, Benilda Brito e a parceria com Vanessa Beco, Josimeire Alves e Márcia Maria. Esse foi o núcleo que construiu a minha consciência, especialmente a minha consciência racial, mas também essa interseccionalidade entre ser uma mulher negra nascida de origem numa favela, uma mulher negra pobre e interessada para expandir o que significa dar uma contribuição para a luta do povo negro também. Na graduação era como se existissem dois mundos, né? Existia um mundo lá, eu fiz letras na UniBH, antigamente era FAF-BH, então existia um mundo da faculdade, com as pessoas da faculdade, com os temas da faculdade que eu estudava à noite, e durante o dia eu trabalhava, eu fazia estágio durante o dia todo, trabalhava à noite, e era como se os finais de semana eu tinha uma outra vida, era um mundo paralelo, né? Porque era um mundo em que eu era liderança, em que eu exercia a liderança. Se na universidade, na faculdade, nesse período, tudo é muito difícil, mas eu sempre fui uma boa aluna, muito dedicada e conhecida pelos professores pela entrega, né? Mas por outros lugares era sempre aquela pessoa, assim, a mais pobre, a que morava na favela, então tinha esse elemento de falta, né, teoricamente de ser definida pela falta. Mas quando chegava o final de semana eu vestia como se fosse uma capa de rainha, né, porque aí você veste a capa de uma liderança comunitária, a sua voz importa, as pessoas querem saber a sua opinião, você tem espaço para exercitar a sua criatividade, tem demanda, as pessoas te demandam atividades para resolver coisas e, enfim, ler passagens na igreja, você é catequista, então você tem um espaço ali como de ensino em que você tem que preparar as aulas e você tem que ministrar as aulas, ou seja, se na faculdade havia um elemento de falta na faculdade, quando eu chegava na comunidade ali não tinha nada de falta, eu era cheia, eu era suficiente, eu era importante, eu era liderança. Então, esses elementos, eu tinha uma contribuição. A contribuição ela era eficiente, era eficaz, era alguma coisa importante. Logo que eu terminei a graduação, eu passei no mestrado na UFMG. Foi talvez um dos piores momentos da minha história escolar, porque ali na UFMG, se no UniBH eu me sentia minimamente inclusa, porque eu realmente tinha... era uma das melhores alunas em especialmente algumas dessas matérias. Na UFMG, ali eu me sentia completamente fora de lugar, assim, não conseguia me conectar com absolutamente ninguém, não conseguia, enfim, ali na UFMG foi assim, 1998, o primeiro semestre, quando eu entrei no mestrado em Teoria da Literatura.
na UFMG foi talvez um dos piores anos escolares da minha vida, e eu quero que a UFMG saiba disso, porque eu não me sentia absolutamente acolhida por nenhum dos professores, não me sentia acolhida pelos meus colegas, eu não me sentia acolhida financeiramente. Eu que tinha um histórico de ser uma boa aluna ao longo da minha trajetória, ali foi um momento de evasão escolar, né? Eu parei de não conseguir frequentar, e depois eu fui recuperar esse processo já na USP, depois que eu passei no mestrado na USP, já com uma bolsa de estudos, fruto de uma luta histórica do movimento negro, pela implantação de um programa de ação afirmativa na pós-graduação, que foi o programa Bolsa, financiado pela Fundação Ford, mas que foi um projeto completamente, uma reivindicação histórica do movimento negro, que tinha interesse em dar apoio decente, justo, para as pessoas negras que queriam continuar a estudar na pós-graduação e eventualmente se tornarem professores no futuro. Quando eu chego na USP, eu encontro um novo espaço de elite, né, em que as pessoas elas estavam estudando 5 idiomas, elas estavam falando já 5 idiomas. Foi um outro choque, mas foi um espaço em que eu continuei vivendo mundos paralelos dentro da universidade. Então, até ali não era possível fazer muitos cruzamentos, porque eram 2 mundos, né? Assim, existia o mundo da USP, do universo de letras, linguística, semiótica, que era bastante branco, elitizado também, e existia do lado de fora, nos departamentos, né, assim, na área de história, geografia, antropologia, sociologia, outras pessoas negras com as quais eu me relacionei, e ali sim eu vivi, assim, trocas absolutamente incríveis com outras pessoas negras que também partilhavam de experiências de classe semelhantes, inclusive algumas moravam no CRUSP, né, na moradia estudantil, e ali havia um outro mundo paralelo, que era o mundo das questões raciais discutidas com profundidade, e ali eu fortaleci grande parte da minha experiência na pós-graduação de qualidade, discutindo questões ali naqueles ambientes paralelos com as pessoas negras da Universidade de São Paulo, ali nos anos 2004, 2005, 2006. A gente é a voz de quem não tem voz. Eu fui numa festa do movimento negro, aí a coisa começou a acontecer. Para mim, Racionais MCs é muito importante, porque Racionais sustenta toda, assim, 2 décadas da minha vida de uma maneira muito afetiva, de apontar uma forma de ser, né? De usar a habilidade artística, a habilidade com as palavras, para não só descrever a realidade, mas para denunciar, para apontar perspectivas. Então, o uso do verbo, a forma como eles construíam as letras, a forma como eles colocavam em discurso a realidade, especialmente da região de Capão Redondo, era o que eu queria fazer, sendo como uma profissional da área de letras, né? Como sendo uma escritora, alguém que tem domínio da área formal desse campo do conhecimento da área de letras, do português, da língua portuguesa, da escrita. Tudo que eles estavam dizendo nas letras, eu sabia exatamente o que eles estavam dizendo. Quando eles escreviam sobre fim de semana no parque, eu sabia exatamente, porque eu estava vivendo aquilo exatamente naquele momento, vendo aquela mesma realidade. E me surpreendia muito o fato de que eles estavam em Capão Redondo, com a caneta na mão, escrevendo sobre a história da comunidade deles, a realidade das pessoas da comunidade deles, e ela representava de maneira tão brilhante exatamente a minha vivência aqui na comunidade. As angústias, as armas, as trincheiras ali da violência, e também a linha de questões culturais, não? A música negra, o tipo de roupa, o tipo as dimensões do corpo, como o corpo transitava na cidade. Tem essa letra que eles cantam ali, como mentira vou acreditar, eles narram
quando eles saem de carro, né, e aí tem a parada da polícia, e a polícia faz uma... Enfim, são narrativas que eram muito parecidas com as coisas que a gente estava fazendo, de você sair do morro para fazer um trânsito em relação a atravessar esse território do morro para a cidade e tomar enquadros, tomar baculejos, né, que é essa construção, especialmente dos homens, mas que a gente era muito frequente, a gente via tudo isso acontecendo o tempo todo, né? Então, eu acho que eu queria ser Racionais na letra, eu queria escrever aquelas letras, eu queria escrever histórias tão bem escritas, tão bem contadas, como eles faziam. Acho que tinha, além de uma admiração pelo trabalho deles em si, eu encontrei neles o que eu não encontrei no curso de letras. Acho que, em resumo, Racionais era o curso de letras que eu esperava encontrar quando eu fui para o curso de letras. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu cheguei no Texas, eu ficava muito tempo sozinha, porque eu estava ainda escrevendo a dissertação de mestrado, então eu ficava muitas horas em casa, né, assim, rodeada de livros e tendo que escrever a dissertação. E às vezes era o inverno, com muito frio, sem ninguém da família, sem ninguém de amigos, enfim, aquele espaço da solidão. E uma das coisas que me lembrava o porquê que eu estava escrevendo aquilo, né? Porquê que eu estava ali, vivendo num outro país, mas trancado no quarto para escrever uma dissertação que eu tinha que mandar para a USP para depois defender. Eu acho que quando eu colocava a música dos Racionais, quando tocava as músicas dos Racionais, eu me lembrava de novo qual era o meu propósito, né? Por que eu estava vivendo aquilo ali, o que eu queria fazer com aquilo. E isso foi também na segunda parte da minha experiência nos Estados Unidos, quando eu estava já fazendo o doutorado, que aí era mais difícil ainda né, terminar, de dar um contorno ali para a tese, e era Racionais que, de novo, eu ouvia, e eles me lembravam de novo do que eu estava fazendo, para onde estava indo a minha experiência, que era dizer assim, não, você quer narrar, você quer construir, né, usar letras, todo esse repertório de letras para construir a sua história, para compartilhar a sua história, para organizar essa história em texto. Então, eles me lembravam sempre que eu saía um pouco do eixo, Racionais me lembrava de volta. E eles fizeram uma coisa né, tem, além dessa dimensão dessa conexão com letras que eu falo deles, eles fizeram uma coisa que é muito avançada, porque Racionais, durante um período em que a gente estava ainda saindo, vivendo ali as premissas da ditadura, Racionais já estavam começando ali um movimento, criando um método de comunicação extremamente eficaz. Eles conseguiram entrar em cada rádio comunitária, em comunidades, de uma forma que, na hora que todo mundo percebeu, eles já estavam explodidos, né, estourados assim, nacionalmente, porque eles criaram um método de conexão com a base, com seus fãs, de uma maneira, de uma construção assim, meio que no 1 a 1 ali mesmo, né, com as comunidades, e eles não precisaram de grandes aparatos do sistema para eles se tornarem referência nacional, porque eles usaram o conhecimento local, eles usaram a cultura local de construção de rádios comunitárias, de conexão com as pessoas das periferias, das comunidades, a forma de contato direto. Eles criaram um método de integração, de inserção, que passava pelo respeito, pelo conhecimento da forma como a periferia se comunicava, se organizava, e eles conseguiram, né, chegar em todas as periferias por causa dessa alta habilidade de ler a realidade local, de entender exatamente como as pessoas se comunicavam. E quando a gente se deu conta, eles já estavam estourados no Brasil todo. E isso qual é a lição que isso fica, né? Que nem sempre a gente precisa buscar primeiro o grande sistema. Há formas de você, com muita consistência, com métodos, inclusive, que são métodos que você conhece, que dá certo ali, porque eles são testados na vivência cotidiana. Às vezes, a gente tem jeito de furar esses bloqueios. Pode demorar um pouco mais de tempo, mas Racionais mostra pra gente que tem outras formas da gente conseguir entrar
rasurar aí e ter acesso às pessoas sem precisar necessariamente depender dos grandes sistemas, das grandes mídias, dos grandes modelos de comunicação. Quando a gente conhece as entranhas, as frestas, as entrelinhas ali das relações comunitárias, a gente alcança grandes inovações, grandes experiências. Eu acho que Racionais me ensinou também a prestar mais atenção nessas nuances da comunidade, do comunitário, ao invés de só prestar atenção nas coisas mais grandiosas, assim, porque são vários os caminhos e entre eles há caminhos que, enquanto ninguém está percebendo, ninguém está notando, às vezes está muito perto da gente, a gente pode atravessar projetos e, enfim, jornadas só tendo essa lógica de pensar nas frestas ali, né, nos pormenores do que as comunidades elas estão dizendo para a gente. Eu tenho duas perspectivas para o futuro, que eu tenho feito um investimento maior. Tenho feito um investimento em processo de educação da próxima geração, da minha família, né, um projeto individual, no sentido de oferecer para a nova geração, representada pela Gabriele, que é uma criança, minha prima, de segundo grau, uma educação de qualidade, numa escola que prioriza a vivência com a natureza, desenvolvimento de características de criança, né? Da criança ser criança. Então, investir na educação da Gabriele é um projeto da década para mim. Então, eu faço muita questão de participar e de ter a oportunidade de participar desse projeto, de ver mais uma geração da minha família tendo acesso à educação, entendendo a educação de uma forma leve, uma forma integrada, de uma forma holística. Também tem um projeto coletivo para o futuro, porque eu percebi que nos ensinaram que a educação ela podia transformar as nossas vidas, transformar as nossas relações com as nossas comunidades. E nós investimos nisso, nós, pessoas, primeira geração, a ter acesso à educação através da mobilidade, com mobilidade econômica, com mobilidade territorial na cidade, inclusive internacional, mas chegou um determinado momento em que a educação só, ela não nos deu ferramentas, ela não nos ensinou ferramentas para a gente ter uma vida mais leve. Então, estudar, ter um diploma, investir em educação, se tornou cada vez mais uma coisa muito pesada, né? Muito difícil. Então, eu tomei para mim hoje a tarefa de desenvolver um projeto chamado Voe First Gen, um projeto que tem no nome as características que me acompanham, que é o verbo voar, né, em português, para trazer essa dinâmica do Brasil e da língua portuguesa, mas também uma expressão que é conhecida fora do Brasil, que é First Gen, que é a primeira geração, e eu quis trazer exatamente essa combinação de um elemento entre a língua portuguesa com a língua inglesa, pensando em pessoas que são as primeiras pessoas da sua família a cruzar fronteiras, a ter espaços de mobilidade. Então hoje eu tenho trabalhado com a ideia de como é que a gente pensa a democratização do saber acumulado por essas pessoas que são primeira geração. Quais são as características que nós trazemos? Quais são os elementos que nos formam? Porque é muito comum
E é muito comum que a gente veja que essas pessoas que né, como eu, somos primeira geração, que a gente está sempre sendo definido pela falta. O que a gente não teve, o que a gente não é, o que a gente não faz. Mas eu tomo para mim a tarefa de dizer assim, nós trazemos contribuições para os lugares onde nós frequentamos, para os projetos que nós coordenamos ou que nós participamos, e eu quero reunir uma comunidade, liderar um movimento de pessoas de primeira geração que tragam agora um método, um jeito de agir, um jeito de produzir conhecimento, uma metodologia de democratizar o que nós aprendemos e de conectar. Então, eu estou nessa fase agora integrando essa comunidade de pessoas de primeira geração, surgidas aqui em Belo Horizonte, em outros lugares do Brasil, mas também fora do Brasil, na diáspora, em outros lugares dos Estados Unidos, América Latina, onde quer que nós estejamos, para pensar como é que nós usamos a tecnologia, os elementos de inteligência artificial, as inovações, para a gente pensar a democratização do nosso conhecimento, pensar como nós produzimos o nosso conhecimento, quais são as contribuições que nós trazemos exatamente por falar de onde nós falamos, com os elementos que nós trazemos, como é que nós potencializamos esses elementos para partilhar isso com mais pessoas, mas a partir não da falta, mas a partir agora da potência que nós carregamos, nós e nossos territórios. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falou do enfermo, falou do são, falou da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol, no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo e preconceito de irmão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos várias vivos. Famílias, vários barracos, uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim, você espera tempo.